RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos ao programa Entre Livros. Nós estamos aqui iniciando esse programa que vai tratar de autodesrepressão. Esse é o título do livro de hoje, que é um lançamento da Editares, foi lançado agora em dezembro. O subtítulo é Reflexões Conscienciológicas e a autora é a Rosa Nader. A Rosa, ela é graduada em matemática, mestre em matemática aplicada e é doutora em sistema de engenharia e computação. Então, Rosa, seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de falar desse tema que foi bem importante para mim, fiquei bastante tempo trabalhando com esse tema. Agradeço aqui a oportunidade da RCI, que é a Rede de Comunicação Comunicadora do Iguaçu, e o programa aqui Entre Livros, que é bem importante, né, para oportunizar aí os autores de falar de a voz dos autores, né? Agora, antes de passar aqui para o nosso debate, nosso bate-papo, eu queria também passar um informativo para vocês que essa semana foi o aniversário aí dos quadrinhos, né, das histórias em quadrinhos. Tem um dia comemorativo, dia 30 de janeiro, é o Dia Nacional da História em Quadrinhos. E nós estamos com uma exposição lá no Shopping JL Cataratas, de gibis. Então, História em Quadrinhos é chamada hoje de HQ, mas nós conhecemos muito bem como gibi, né? Da nossa infância, os gibis. Hoje tem uma nova leitura, tem uns gibis especializados, até para público adulto, né? E tem uma coleção enorme que está exposta lá no shopping, no terceiro piso, L3, que tá, gente, fantástica. O primeiro gibi lançado no Brasil, a gente tem lá, né, uma palhinha. Então, tá muito bacana, vale a pena você que tá aqui em Foz do Iguaçu, fazer um passeio, visitar essa exposição que está sendo promovida pelo shopping com a holoteca do CAEC, que é aqui o nosso maior acervo, né, de livros, gibis aqui de Foz do Iguaçu, e de gibis, inclusive, uma dos maiores aí da América do Sul, né? Se a gente for considerar a coleção que foi adquirida a partir da doação do professor Valdo Vieira. Então, fica o convite. A gente, então, vai começar aqui a conversar com a Rosa, né? Autodesrepressão. Rosa, muito do que a gente ouve tem relação com a repressão, tem muitos livros sobre repressão, e você foi no viés da solução do problema, digamos assim, né? Isso. E uma parte que eu achei bastante legal, que eu acho que a gente pode começar por aí, é essa... Você fez aqui todo um estudo, né? Do desenvolvimento até cerebral, para a gente conseguir entender qual é a autodesrepressão que você está trazendo aqui como conceito, né? Então, eu vou só dar uma panorâmica do que é a autodesrepressão e por que eu comecei pela autodesrepressão. Na verdade, esse início foi até uma orientação da Unescom na época, que eu fiz uma assessoria e eles me indicaram começar por aí. Para mim foi muito bom, porque, como você falou, a repressão já tem bastante estudos aí do ponto de vista da ciência convencional, e a conscienciologia, que é o enfoque que eu dou, né, reflexões conscienciológicas, ela amplia demais esses conceitos, mas, assim, no fundo, não deixa de ter a mesma raiz, que é você prender na tua memória como um mecanismo de você se autodefender, ou seja, você promove ou tenta promover um autoesquecimento de alguma coisa que foi muito ruim para você, mas qual é a diferença então para a Conscienciologia? A Conscienciologia, ela trabalha com um paradigma que já prevê a existência de muitas vidas intrafísicas e muitas vidas
extrafísicas também. Então, esses eventos, esses casos que nos chateiam, vamos dizer assim, que nos reprimem, eles podem ocorrer não só nessa vida, como é tratado pela ciência convencional, como em todas as outras. E aí, eu até tenho um capítulo bem grande falando sobre isso, sobre as repercussões em vários veículos de manifestação que nós temos, pelo nosso corpus de conhecimento da Conscienciologia, né, que são 4. Mas iniciar pela autodesrepressão me abriu, assim, uma cognição que eu não tinha antes. Que nos estudos eu cheguei à conclusão que você pode estar em algum momento evolutivo seu e que aquele momento evolutivo ele está atravancado ou por algum trauma, algum travão que você teve no passado e que te mantém naquele nível ali e você na realidade poderia estar mais adiante, ou então no próprio curso seu evolutivo você ainda tem coisas para conhecer, ou seja, você ainda tem muita ignorância com relação às suas, a possibilidade, a vida, né, cósmica, que te também segura naquele ponto ali. Então, eu conceituei a autodesrepressão por 2 vieses, não só aquele do trauma, das coisas que trazem, que seguram você num patamar inferior daquele que você podia estar, e também das suas próprias ignorâncias, que são naturais da evolução. Né? Então, a cada instante, por mais que a gente evolua, até a gente, no nosso conceito assim, de patamar evolutivo máximo, é a da consciência livre, né? Que não precisa mais ficar ressomando aqui. Só que até depois dela, a Conscienciologia não estuda, então a gente não sabe também afirmar o que acontece. Sim. Mas até lá, a gente sempre vai ter alguma ignorância com relação a um patamar evolutivo maior, que aquilo dali nos segura também em determinado nível. Sim. Né? Então, eu, assim, não vou ser cabotina, mas assim, eu gostei de ter percebido isso, sabe? Que não é só ficar correndo do que ficou para trás, é correr para frente, olhando para frente, entendeu? Tem uma visão de mundo para frente. Não, e todas as abordagens que a gente tem, por exemplo, eu fiz terapia, onde foi colocada a questão, e eu identifiquei comportamentos meus de hoje que teve uma raiz no processo repressor. Você compreender te dá elementos para você superar algumas dificuldades, mas essa abordagem de você pensar lá na frente, isso realmente é difícil da gente ter, né? A gente, até você vai pensando nos níveis da escala e como chegar até lá, né? Mas realmente é um diferencial, né? Um diferencial do seu livro, porque essa abordagem, pelo menos, a gente não conhece, pela ciência por aí, a gente não conhece. Eu também acho que isso foi, assim, uma coisa que pode até, algumas outras pessoas podem até terem chegado nessa conclusão, mas eu pelo menos escrevi, sim, entendeu? Isso. Perfeito. E assim, para mim foi muito importante perceber isso, né? E essa evolução que você vamos colocar então aqui, né? Essa evolução para a gente chegar no contexto que está hoje, para a gente chegar a almejar algo à frente, o ser humano ele passou por algumas modificações. Isso, que aí foi o que você começou perguntando, exatamente, até a nível cerebral, né? Como é que foi essa evolução? Porque pode ter coisas, resquícios que a gente tem que tem relação com esse processo evolutivo aí que a gente passou. Né? Tem. Então, para isso é bom a gente falar já da condição de existir na nossa Constituição, na nossa parafisiologia, aquela que eu falei de você ter uma visão de muitas vidas, por exemplo, o cérebro, o paracérebro e a holomemória, que são constituições assim da própria consciência que vai acumulando informação no nosso périplo evolutivo, ou seja, no nosso caminhar, desde lá de vírus até a situação mais a situação nossa atual. Então, tudo está reservado ali, tudo está reservado, que eu digo, é gravado ali. Sim. E toda vez que a gente ressoma
a gente vem para essa vida intrafísica, a gente ganha um corpo físico. E a gente ganha um cérebro, né? Sim. E assim, aí, falando um pouco da ciência convencional, tem o princípio evolutivo, né? A hipótese evolutiva de que você vai melhorando esse cérebro ao longo das gerações, né? Então, assim, olha, eu peguei um autor, até ele não é nem muito atual, e a gente sabe que tem várias teorias a respeito dessa composição do cérebro. Eu peguei uma que me dá mais conforto de entender, que é essa do cérebro tripartido, tá? Que ele compõe de... Ele é composto de uma parte reptiliana, da amígdala, e da parte do córtex, tá? Então, essa que me dá maior, assim, que me traz maior informação. Quando eu digo conforto, é conforto intelectivo, né? De compreensão daquilo que eu estou estudando. Então, assim, olha, nós quando começamos, com o cérebro de réptil. Eu vou dar uma lida aqui, porque para ficar mais, né? As excitações são descarregadas. O que é excitação? É a ação e reação, né? Como é que ele reage às ações, né? É tudo diretamente das vísceras. É uma coisa muito primária, né? Então, chega instintual. Então, assim, ó, o que a gente faz, então? Ali, nessa parte, são localizadas a agressividade, as características da agressividade, da territorialidade, aquela coisa que você separa o que é seu do que é do outro, né? Aí vem o egoísmo, né? E o poder de mando, os instintos sexuais, entre outras coisas. Aí depois a gente foi num processo evolutivo. Isso estou falando do ponto de vista dessa teoria aqui evolutiva intrafísica. Vamos deixar então o nosso pessoal com um gostinho de quero mais? Porque tem que fazer o intervalo, tá bom. A gente vai dar uma pausinha, mas continua daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O maior parque aquático do sul do Brasil chegou para alegrar o seu verão. A primeira etapa da atração que faltava em Foz do Iguaçu está pronta, trazendo muita diversão para você e sua família. Uma praia termal com ondas em uma estrutura incrível, pertinho de você. E a diversão não para. Em breve teremos muito mais por aqui. Tá esperando o quê? Mergulhe nessa diversão. Vem pra praia, vem pro Blue Park. Para mais informações, acesse blueparkfoz.com.br. Seu amanhã vai brilhar para você? A Demilar Consórcio Imobiliário tem a resposta. E com quem ao seu lado o sol vai nascer e você brilhar. Você já sabe o que você quer da vida. Você só precisa saber como. Faça uma simulação no site da Demilar e descubra, com um especialista no assunto, que o seu amanhã pode começar hoje. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro? Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nossa equipe instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos conversando com a Rosa Nader sobre autodesrepressão e você também está convidado a participar com a gente, mandando sua mensagem aqui para o Facebook RCI Foz do Iguaçu. Não, Rádio RCI Iguaçu. Mas nós também estamos no YouTube, estamos aí ao vivo na rádio, né? Então, Rosa, você estava aí falando sobre essa evolução cerebral, né? Saímos do réptil e aí a gente vai para
Pois é, agora a gente vai para a questão amidaliana, né? Que é a da amígdala. A amígdala não é a amígdala da garganta, Sim, sim. um órgão, né? Não sei como é que eu falo, alguma coisa da cabeça, é um centro da cabeça, do cérebro, que quando você tem um estímulo externo, quando você não tem isso bem trabalhado, o normal é ir direto para aquela amígdala. E ela tem uma resposta um pouco de ódio, de raiva, de aversão, de ansiedade, de submissão, de luxúria, de paixão, ou seja, ela é completamente psicossomática, ela é emocional, tá certo? Tá. Então a gente sai daquele instinto e vai para o emocional, e é uma questão da evolução da espécie do ponto de vista do cérebro. O cérebro vai se aperfeiçoando, vai chegando, até que chega ao córtex. Né? Então, assim, nessa amígdala, o que fez de diferente da reptiliana? É que agora, na amidaliana, ela tem a condição de fazer uma filtragem, uma comparação, mas ainda assim ela é emocional demais. E aí vem a cortical, né, que é do córtex. E aí começam as características humanas, da inteligência, da cognição, do sentimento, da lógica, né? Que é aí que a gente pensa que é o centro da nossa condição humana para a gente sustentar aí a autodepressão. Você incluiu os primatas aqui também. Eles também têm o mesmo tipo de cérebro. É assim, olha, a hipótese da conscienciologia, que a ciência convencional deixa isso um pouco, né, vago. A conscienciologia tem uma hipótese que a partir de um determinado momento, as consciências mais avançadas, que são os serenões, que a gente conhece aqui, que ressomam ainda, eles vieram para, tipo, inocular na raça humana uma condição melhor, que seria a condição do córtex, tá? Pode ser, isso é bem provável, assim, a gente tem também isso como hipótese, que esses serenões tenham vindo de outros planetas mais evoluídos, que já tivessem essa condição do córtex. Né? Que aí de qualquer modo, dos primatas e isso, de qualquer modo, que a gente sabe, até pela ciência convencional, é que essa coisa evolutiva, né? Vem dos animais até a gente aqui. A gente diz que a gente veio do macaco, a evolução mesmo, né? do Darwin, né? É a evolução do Darwin. Só a diferença para a conscienciologia é que a gente abrange mais. Por exemplo, Darwin jamais chegou à conclusão. A ideia, a possibilidade dessa mudança amidaliana para o córtex, ou seja, para a aquisição do córtex no homem, tenha sido um planejamento evolutivo de consciex mais evoluído. Entendeu? E que tenha vindo de outro planeta. Longe, e a gente tem essa possibilidade de pensar nisso. Né? E aí você vai, então, para o périplo evolutivo, né? A gente pode dizer que é uma outra explicação dessa evolução, não é isso? Porque assim, olha, o professor Valdo até tem isso em 2 livros dele que eu acho ótimo aqui, que ele diz assim, olha, o princípio consciencial, ele se enraiza, ele fica fixado, ele vegetaliza enquanto planta, né? Com o predomínio do soma. Ele começa a agir, emocionar-se enquanto animal com o predomínio do psicossoma e discerne, humaniza-se enquanto homem com o predomínio do mental soma. Então, com isso, o que ele faz? Ele dá uma visão evolutiva do homem, né, da consciência, na verdade, no seu período aqui humano, calcado na hipótese que ele levanta dos 4 veículos de manifestação que nós temos, que são o soma, que é esse corpo físico aqui, o energossoma, que é o responsável pelas energias que sustentam aqui a unicidade, né, desse holossoma, desse conjunto de 4 veículos de manifestação, o psicossoma, que seria responsável pelas nossas emoções, e o mental soma pela razão. Eu, no livro, faço assim uma brincadeira, né? Que será que o psicossoma
é o responsável por aquela fase ali da amidaliana, né? E o mental soma pela fase... faz sentido. Pela fase cortical, entendeu? Então, a gente levanta essas questões aqui. Faz sentido. Agora, Rosa, só para te falar aqui que a Adriana Bechara mandou aqui boas energias, minha querida Rosa Nader, grata por tantos ensinamentos, mandou para mim as boas... Obrigada. Ótimo programa, muito bom. E aí, Rosa, e uma outra abordagem também muito bacana que você colocou ali naquela mesma página, né? Da complexificação, né? Da complexificação, isso é bacana. Então, é tudo aquilo que a gente falou mais à frente ali, mas só num crescendo só, né? Que a gente vai saindo assim, ó, do tactismo, dos instintos, das sensações, das emoções, e aí nas emoções eu faço um realce para frustrações, medos e satisfações. A memória intelectualizada, o pensamento elaborado, o interesse pelo conhecimento, o autodiscernimento, a vontade aplicada, a intenção qualificada, o parapsiquismo e o domínio das energias, quer dizer, junto, né? E a autoconscientização multidimensional e, por fim, a mega fraternidade, que é, assim, no nosso nível agora, né? Que ainda nós temos mais acima da mega fraternidade a autotransafetividade, mas isso está assim muito além do nosso patamar evolutivo agora, né? A mega fraternidade já é muito alto. Pensar muito grande, em fraternidade, em mega fraternidade, já é algo assim. Já é algo muito grande. Exatamente. Eu achei essa sequência muito interessante, assim que você vislumbra o teu cérebro evolutivo, né? Saindo assim. Muito bacana mesmo. Gente, tudo isso que eu escrevi aqui é consequência dos estudos que eu fiz, né? Porque você vai estudando aqui as ciências do intrafísico, as ciências da conscienciologia, e a minha proposta aqui, até eu falo em algumas coisas, alguns resultados da ciência convencional, mas não é sair da ciência convencional para justificar ou para esclarecer a conscienciologia, não é essa a minha proposta. A minha proposta é trabalhar a consciencialidade do ponto de vista da conscienciologia e, à medida do possível, mostrar que na ciência convencional já se chegou ali também, entendeu? É como se a ciência convencional fosse redescobrindo uma coisa que é óbvia para nós, para nós, que eu digo para quem entende a conscienciologia, para quem estuda... para quem compreende, eu não estou dizendo nem nós, assim, conscienciólogos agora, não. É lá para o nível mais, assim, de evoluciólogo, serenão, entendeu? Não, porque o seu livro, ele tem uma complexidade, realmente, ele está partindo de pressupostos e de hipótese, e até de muitas colocações do próprio professor Valdo, que realmente eles extrapolam o senso comum, extrapola tudo que a gente está... Né, vendo que a gente vê, ciência convencional aqui já ficou mesmo bem... por exemplo, eu coloco... digamos assim, né? Porque a abordagem aqui é muito mais macro. Né? Aí quando a pessoa me pergunta assim, Rose, quando é que eu vou ficar desreprimida? Eu olho assim, lamento te dizer, mas é um processo, né? Nós temos aí a imperfectibilidade, assim, quanto mais a gente melhora, mais a gente tem que melhorar, sempre tem alguma coisa para melhorar. E aí, aquilo até que eu estava te falando, né, porque uma coisa é assim, a gente pensar na repressão grosseira, ou aquela nítida, aquela perceptível, que você até diferencia que a autorrepressão com a hétero, né? Heterorrepressão. Que uma coisa é você ver uma situação, até a gente estava falando de tortura, né, assim, uma situação de uma agressão, seja verbal, seja, aquilo causa uma repressão. Então, isso é grosseiro, digamos assim, é óbvio, e aquilo a pessoa vai levar muito tempo. Mas você está partindo de uma repressão, de um processo paracerebral, é uma coisa assim que é de maturidade, né? Também. Sim, mas... engloba tudo, né? Mas aí, a compreensão desse tipo de repressão, a pessoa ela tem que estar numa digamos assim, numa linha de autopesquisa e de tudo mais, que ela vai compreender, sobrepairar esse tipo de repressão. Porque ela vai para o sutil da repressão, não é isso? Tem tem uma condição, até que é o personagem Hamlet, né? Ele fala
que o fato não tem muita importância. A importância é a relação que você estabelece com o fato. Sim. Então, por exemplo, você falou assim, tem as torturas. Tá. Então, assim, numa determinada nível de tortura, 2 pessoas, assim, podem, uma sair sem guardar rancor, elaborando melhor aquilo, e a outra pode se destruir para o resto da vida. E por várias vidas. E por várias vidas, né? Então, por quê? Por algum motivo que eu não vou saber te explicar aqui, a pessoa tem uma estrutura diferente que consegue sobreparar aquilo. Resiliência. Né? Então, assim, em tese, eu não estou dizendo que isso é uma coisa corriqueira, mas em tese, não existe heterorrepressão, existe autorrepressão. Por quê? Supondo que não é o fato que é que é o determinante, é a relação que você estabelece com o fato que é determinante. Como a pessoa reage perante aquela situação, né? Entendeu? Sim, sim. Então, tem uma frase também de um outro filósofo, agora me faltou o nome dele, daqui a pouco eu lembro, que ele diz assim, o que importa não é que os pais fizeram com a gente, é o que nós fazemos com o que eles fizeram da gente. Entendeu? Então, é uma mesma linha de pensamento, né? Então, assim, isso eu acho que a gente tem que assumir. Até porque mesmo que a pessoa tenha tido uma situação traumática, na hora que ela compreende aquelas pessoas que fizeram alguma coisa com ela, na hora que ela olha o nível evolutivo, ela compreende, eu acho que é a palavra mais assim aplicada, né? Ela vai mudar até o significado daquilo para ela mesma, né? Porque ela vai ver, poxa, olha o nível de maturidade daquela consciência. Agora, tem uma coisa também que enquanto você estava falando, veio na minha cabeça, assim, do ponto de vista da evolução consciencial, estudado pela conscienciologia, quando a gente vai chegando um patamar de discernimento, tanto o repressor quanto a pessoa reprimida, ela pode ficar paralisada, ela pode ter um gargalo ali. Porque imagina você hoje com você que eu digo eu, com a cara toda meiga, toda, né, pacífica, e anteriormente matando as pessoas, furando o olho das pessoas. Eu tenho retrocognição furando o olho de pessoas. Então, assim, olha só o drama que você pode viver quando você descobre um negócio desse. Isso pode causar uma autorrepressão, até você tendo sido algoz, não é isso? Mas a gente vai continuar nesse papo. Tá bom. Depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. 13h31. Saiba usar sua energia com amor e sabedoria. Nesse novo tempo, chamamos todos para entrar nesse movimento. Você não precisa nem sair de casa, nem ficar na fila, nem gastar papel. Baixe logo o aplicativo da Copel. Baixe logo o aplicativo da Copel. Você não precisa nem sair de casa, nem ficar na fila, nem gastar papel. Baixe logo o aplicativo da Copel. A natureza agradece, você não vai se arrepender. Vem com a gente, experimente, facilite pra você. Entre neste movimento, use melhor sua energia. Baixe logo o aplicativo da Copel. Copel, pura energia. Governo do Paraná. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Sexta-feira, 1º de fevereiro de 2019.
Tomam posse nesta sexta-feira, em Brasília e Curitiba, os deputados federais e estaduais eleitos pelos paranaenses para a legislatura que inicia agora e tem duração de 4 anos. Foz do Iguaçu vai contar com 3 representantes, sendo 2 no Congresso Nacional e 1 na Assembleia Legislativa. Às 2 da tarde, acontece a posse dos deputados estaduais. O representante iguaçuense é o policial militar Soldado Fruit, de 44 anos, eleito com mais de 35 mil votos pelo Partido PROS. Também, no período da tarde, serão empossados os 30 deputados federais que também fazem parte da bancada paranaense em Brasília, entre eles Fernando Giacobo, que tem título de eleitor em Foz do Iguaçu e foi reeleito com 111.384 votos obtidos em todo o estado. Giacobo está cotado ainda para ocupar o cargo de secretário na nova mesa diretora da casa. O outro representante de Foz do Iguaçu em Brasília é o empresário Neuci Cogueto Maria, mais conhecido como Vermelho, eleito para o seu primeiro mandato com 70.001 votos. RCI. Em Foz do Iguaçu, o dia D para vacinação contra a febre amarela acontece amanhã, dia 2 de fevereiro, em todas as unidades básicas com salas de vacina em operação. Na data, crianças e adultos poderão receber a vacina contra a febre amarela e atualizar a carteirinha. A vacina contra a febre amarela é indicada para crianças a partir de 9 meses e adultos com até 59 anos. Apenas uma dose garante imunidade para toda a vida. Desde o ano passado, a saúde do município tem integrado um grupo de enfrentamento da febre amarela, formado por autoridades da Tríplice Fronteira, representantes de secretarias da saúde de estados como São Paulo e Minas Gerais, GT da Itaipu Binacional, Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. RCI. O IFPR, Instituto Federal do Paraná, com campus em Foz do Iguaçu, informa que não haverá atendimento ao público na tarde desta sexta-feira, em razão de falta de energia. A partir das 2 horas da tarde, o funcionamento da instituição será afetado em razão de um desligamento programado pela Copel. O atendimento administrativo voltará ao normal na segunda-feira. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região de fronteira você confere de segunda a sábado, das 8 às 10 no programa Amanhã RCI. Eu sou Malu Neumann e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro? Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nossa equipe instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Rosa Nader está falando então para a gente sobre autodesrepressão. E Rosa, a gente estava falando da questão da vítima, do algoz, né? Dessa relação da pessoa que passa por um processo repressivo, e aí tem os dois papéis, né? Da vítima e do algoz, não é isso? A gente estava falando que o algoz, apesar de assim, a gente achar que saiu por cima, né? Pois é. Mas do ponto de vista evolutivo, conscienciológico, de você entender o direito de todo mundo, né? Que é a paradireitologia, é dramático também para a gente quando se dá se dá a esse conhecimento do que a gente fez no passado. Sim. Mas, assim, tem uma regra que a gente não pode estabelecer, que é quem evolui mais rápido, o algoz ou a vítima. Por quê? Porque se a vítima fica remoendo aquilo toda a vida... E às vezes até se torna algoz, depois... Isso, na próxima vida ele alterna, né? Isso, ele vem na próxima vida como algoz, né, daquela vítima, daquele algoz. Então, ela fica estagnada na tua própria evolução.
Sim. E pode ser que o algoz, até porque a tendência nos primórdios, né, é de que quem era o algoz é quem tinha maior intelectualidade, maior posição social, às vezes, maior conhecimento, ele pode ter uma condição de sair um pouco daquela condição de algoz e entender melhor aquela situação e evitar que retorne àquela condição, ou seja, ele sai daquele moinho, né, daquela ruminação. Sim. E aí, com isso, ele pode evoluir mais rápido, porque ele pode, ao invés de ficar revoltado, ele pode voltar a atenção dele para quem ele já tinha prejudicado anteriormente. Então, isso faz com que ele melhore, recomponha evolutivamente do ponto de vista conscienciológico. Né? Então, é bem interessante, eu acho que é bem importante, porque assim, a gente tem um senso comum, mais ou menos, assim, achar que a vítima do passado hoje é uma santa. Exatamente. E às vezes não é. Às vezes, os maiores algozes de hoje foram vítimas no passado. Se revoltaram, indignaram. E ficaram patinando na evolução pessoal. Ou se vitimizaram a ponto de ficar lá, vida, céu. Né? Agora, Rosa, você, em relação a esses erros, né, digamos assim, né, foi um erro no ponto de vista do algoz e tudo mais. Mas você tem um contraponto aí que o fato da pessoa não ficar presa nos erros, mas ela buscar outras condições, é isso? Isso. Da harmonia, da auto-harmonia, não sei como é que você chama. Então, o que a gente pode considerar? A pessoa pode ficar presa num erro, nos traumas, nas dores, nas autoculpas, e aí vai ficar naquele rodomoinho, né? E pode também melhorar o teu bom humor, processar aí a desdramatização, buscar homeostase, buscar harmonia, e, na verdade, com tudo isso, conquistar a liberdade interior, que seria o que a gente está chamando de desrepressão. E que também, na Conscienciologia, se considera que seja a verdadeira felicidade, né? Você poderia colocar, assim, essa liberdade como um sinônimo de desrepressão, ou não? Pode ser. Para mim, eu coloco também, assim, grosso modo, né? Felicidade é o movimento de desrepressão, a evolução como um todo pode ser considerado como evolução no sentido que eu estou dando, né? Sim. Que é não só livrar das coisas que te prendem no passado, dos traumas, das autoculpas, como também adquirir novas cognições, né? Tem até um termo agora que eu estou até estudando agora, que é auto-mega-cognição, que são as cognições suas, mega, não é que sejam grandes, é que trabalham com conhecimento de tudo que existe além da intrafisicalidade, então trabalha com o cosmos, né, em geral, com a extrafisicalidade, com as várias localizações extrafísicas, né, como nexus, baratosférico, assim, de entender o geral, né? E trabalhando, por exemplo, também, o que eu quero entender melhor é essa auto-mega-cognição, levando em conta não só o determinismo da evolução, porque o único determinismo que eu considero válido é que todo mundo vai evoluir, entendeu? Esse é um fato. Né? Até a morte, é um determinismo que todo mundo vai morrer, mas isso faz parte do nosso ciclo, do que a gente entende por evolutivo. Mas assim, se todo mundo vai evoluir, né, se é um determinismo, se é compulsório a evolução, o que dá assim, o que dá esse molho, o que rege esse movimento? É a lei de causa e efeito. Então, essas duas coisas compostas, né, vai gerar, se você tiver olhos de enxergar, a nossa auto-mega-cognição. Então, é isso que agora é o seu foco. É meu foco para entender essas coisas. Talvez, não sei, talvez, assim. Bom, mas voltando aqui, existe na Conscienciologia os conceitos de trafor, trafar e trafal. Esses três conceitos, eles podem nos ajudar e ajudar quem está ouvindo a gente aqui, a gente a traçar nossas próprias técnicas de sair dessa
repressão e conquistar a autodesrepressão. É óbvio, cada um no seu nível, evoluindo cada vez mais, né? O nível de desrepressão. Depois a gente fala dos patamares, né? Que eu considerei aqui. Mas, então, como é que vai ser isso? Por exemplo, os trafares, eles estão relacionados com os nossos erros, nossos traumas, nossas dores, nossas autoculpas. Só explicar que trafar... São os traços fardos, né? Os traços fardos, nossos defeitos, digamos assim. Aquilo que não é tão maduro na nossa manifestação. Então, mas por quê? Da onde eles foram construídos, da onde eles vieram? Da nossa vida, no nosso périplo evolutivo, ou seja, na nossa caminhada evolutiva, desde bicho até agora, né, com os nossos erros, nossos traumas, nossas dores, nossas autoculpas, muitas vezes gerado pelos nossos instintos, pelas nossas emoções, não é? Uma coisa que a gente não falou lá atrás, naqueles 3 momentos cerebrais, é que, assim, hoje em dia, a gente quando tem um estímulo externo, um ataque externo, a gente às vezes está num patamar de muita intelectualidade, muita serenidade, e às vezes a gente roda a baiana. Por quê? Porque a gente já viveu muito tempo naquelas outras condições de instinto e de emocionalidade. É como se o cérebro ele tivesse mais consolidado naquele passadão do que agora que a gente está construindo, na verdade, a nossa condição cortical, assim, da intelectualidade, da racionalidade. Então, assim, a gente roda a baiana. O professor Valdo tem até uma expressão que eu acho fantástica. Ele diz parênteses patológico. Né? A gente cai num parênteses patológico. Depois a gente retoma a nossa condição mais sadia. Mas, assim, isso explica o nosso périplo evolutivo, que nós já fomos muito mais tempo árvore, bicho, do que homem, do que gente. Né? Agora, Rosa, bom, voltando lá, tem que fazer um... Não, eu só queria falar o seguinte, a gente tem que voltar no Trafor. Que a Zilá do Rio de Janeiro está falando que os seus ensinamentos são excelentes. Obrigada. E a Carol Bicalho também entrou aqui para prestigiar a gente. Tá ótimo. Façam perguntas, podem fazer, não podem? Fiquem à vontade. Tá bom. Então, assim, olha, esses nossos erros, trauma, a gente vai, ao longo da vida da gente evolutiva, se a gente não vai tratando eles podem ir se cristalizando ali e criar o que a gente chama de trafar. São traços fardos, né? Bom, se a gente trabalhar identificando esses traços fardos, a gente vai chegar nesses traumas, nesses erros, e a gente pode retrabalhar isso. Trabalhar isso. Eu acho que só identificar é muito pouco, porque o temperamento é a última coisa que a gente consegue mudar. Então, além de identificar, a gente tem que botar um determinismo, uma vontade muito grande para não cair de novo naquele mesmo erro, sabe? É como o professor Valdo tem um verbete que é autocontrole, que é assim, ó, errou, não dramatize o erro, mas também não deixa errar de novo 3 vezes seguidas. Isso é o autocontrole. Então, o autocontrole não é nunca mais errar. O autocontrole é errou, desdramatiza, mas também não, se organiza para não deixar errar 3 vezes seguidas. Tá? Bom, com isso, você pode ver aquilo que mais você não gosta, o que menos você gosta em você, né? Porque a gente sabe, né? A gente tem assim, uma noção... A gente tem uma noção perfeita, assim, eu não quero mais ser assim, eu quero ser melhor. Então, assim, anota isso e traz estratégia para melhorar. Isso eu considero aquela parte que eu falei no início da autodesrepressão, de olhar para trás. Né? Olhar para frente. Não, ainda vou botar um olhar para trás ainda. Às vezes você não consegue melhorar porque te faltam elementos, te faltam características da personalidade, te faltam atributos que você não consegue vencer. Então, você tem que olhar aquilo que falta e conquistar, de alguma maneira, preencher. A gente não chama conquistar, a gente não vai conquistar um buraco, né? Vai tapar aquele buraco. Né? Que são os trafais, traços faltantes. Por outro lado, a gente tem os trafores, que são os nossos acertos, são as nossas
assistências que a gente fez, as coisas que deram certo, os nossos êxitos, as nossas vitórias, né? E aquilo cria em você uma autoconfiança muito grande que você é capaz de realizar, que você tem aquele traço de personalidade já constituído. São os nossos trafores. Então, esses trafores você pode utilizar para ajudar nas estratégias de você solucionar ou superar aqueles trafares, né, que são os traços falhos, fracos, e também de preencher os que estão faltando. Né? Então, assim, ficar de olho em você mesmo o tempo inteiro, anotando tudo, você tem condições de criar estratégias de você com você mesmo para resolver aquilo. Tá? Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acho que tá bom. A gente está mais ou menos por aí. A gente está tem o último bloco. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Existem sanduíches de carne e existem sanduíches de carne. Subway apresenta o novo Carne Supreme, o melhor sanduíche de carne que você vai comer. Olha só, deliciosos pedaços de carne em tiras, molho Supreme bom pra caramba e cebola crispy bem crocante. Novo Carne Supreme. Passe em um Subway e pegue o seu hoje mesmo. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. O verão já chegou! Cadeiras de praia e guarda-sol, Casa Vitória. Churrasqueiras e espetos, caixas térmicas, Casa Vitória. Tendas e barracas, Casa Vitória. Coletes salva-vidas, também na Casa Vitória. E mais, uma infinidade de produtos para a sua casa. Casa Vitória, onde você economiza tempo e dinheiro. Na Vila Portes, Fagundes Varela, 481. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então, estamos aqui no programa Entre Livros com um bate-papo aqui com a autora Rosa Nader. Rosa, você, no processo de repressão, às vezes a pessoa consegue perceber o processo repressivo, às vezes não. Quais, então, seriam os passos para ela conseguir mapear, conseguir, né, na sua autopesquisa, visualizar esse processo de repressão? Tem alguns efeitos, né, em cada um dos veículos. Então, por exemplo, no meu livro eu trabalho os efeitos no soma, os efeitos no energossoma, no psicossoma e no mental soma. No soma, por exemplo, uma coisa que eu fui chamada a atenção durante algum tempo é que eu fazia muito isso, passava a mão muito no cabelo.
Isso é um sinal de repressão. Outro sinal de repressão é você ficar assim, ó. Outro sinal de repressão é você conversar com uma pessoa e não conseguir encarar a pessoa, olhar no olho do olho. Então tem alguns sinaizinhos assim que você pode ver. Daquele livro O Corpo Fala, né? O Corpo Fala ajuda muito. Outro assim no energético é quando você fica muito esvaecida de energia, assim, muito fraca de energia. Ou então quando só se sente bem junto de outra pessoa porque sabe que está vampirizando um pouco a energia da outra pessoa. Enfim, do psicossoma, né, que são o corpo das emoções, assim, ó. Isso eu falo que eu ainda estou em vigília, é quando você, às vezes, assim, você está super tranquila, a pessoa fala alguma coisa, você vira cão, assim, entendeu? Aí você... Tá falando de mim? Não, tô falando de mim. Então, assim, ó, isso é um sinal para você, né? Uma coisa que eu observei, Rose, vendo televisão, eu vi uma vez uma cena que aquilo eu não quero para mim mais. Eu vi 2 advogados. Um cara de pau estava defendendo uma vítima não, tipo uma pessoa que claramente era um marginal. Mas falava assim, impávido. E um outro era um senhor, já bem de idade, assim, mas ele se destrambelhou de uma maneira tal, porque ele estava indignado com aquilo, e estava defendendo lá a condição de acusar, né, a pessoa lá, o criminoso. Assim, o que ficou claro para mim? Que, embora, na minha avaliação heterocrítica, aquele impávido era de nível evolutivo completamente corrupto, e aquele senhor que se destrambelhou, ele era de uma boa intenção, de uma cosmoética um pouco mais elevada. Só que ele perdeu a credibilidade, ele perdeu a força presencial. Eu olhei aquilo e falei assim, é isso, e acontece muitas vezes comigo. Sim. Entendeu? E aí, assim, dali para frente... eu tracei você está correta no conteúdo, mas a forma... Isso, aí assim, tem que morder na língua. E esse morder na língua é uma autorrepressão benigna. Porque a gente não falou nisso, né? A gente tem que falar assim, toda a autorrepressão por exemplo, a autodisciplina, morder na língua para você fazer uma autorreciclagem, é fazer uma autorrepressão que nem deveria ser chamada autorrepressão, mas assim... Você reprime alguma coisa em você, mas de uma maneira benigna e até um certo nível, um nível positivo. Sim, né? Sim, real. Tá? Aí você tem a mental somática, quando você tem, por exemplo, brancos. É claro, por exemplo, eu tenho dislexia, então eu tenho muito brancos. Então, toda vez, por exemplo, que eu vou dar uma entrevista, que eu vou fazer uma palestra, que eu vou dar um curso, eu levo tudo muito escrito. Porque na hora da dúvida eu tenho aonde me socorrer. Mas tem aquela pessoa que não... E a própria dislexia pode ser... É um tipo de repressão por isso, né? Mas mesmo a pessoa que não seja disléxica, ela pode ter brancos por algum tipo de repressão. O que eu vou dizer assim? Ela pode, quando é questionada sobre determinado assunto, ela pode dar um branco geral. Perfeito. Quando, na verdade, em qualquer outro assunto, ela vai muito bem. Então, aí você vê que tem algum processo aí, né? Sim. Enfim, são essas coisas assim. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi que, durante um processo que eu fui fazendo conscienciometria, eu fui com cobaia. É você ficar numa cadeira e as pessoas te perguntando coisas a seu respeito, você se avaliando com relação àquilo. E lá pelas tantas, houve um diagnóstico de repressão para mim, e eu fiquei sem saber muito bem como começar e por que aquilo. Mas o que ficou claro ali naquele momento ali daquele curso? Que esse diagnóstico ele veio quando eu assumi que eu tinha determinado nível ainda de conflito. Ok. Tá? E, assim, aquele conflito me trazia
uma certa até incoerência, sabe, na minha fala, às vezes, do dia a dia. E eu não me toquei, assim, que uma coisa estava relacionada com a outra. A pessoa que falou para mim, com certeza, devia saber. Eu não sabia, tá? E fui estudar. E aí eu entrei na holoteca, encontrei o livro da Karen Horney, Nossos Conflitos Íntimos, e fui ler. Até depois eu comprei um para mim. Não existe mais, acho que está esgotado, eu comprei em sebo. Comprei na estante virtual até. Mas aí eu fui estudar. Não é que a Karen, ela fala de várias coisas que a gente estuda aqui na Conscienciologia. Eu acho que ela era, para o tempo dela, uma pessoa bem avançada, né? Ela, só para mudar, assim, adiantar um pouco, ela termina o livro dela dizendo que não adianta só a gente descobrir o que a gente tem que praticar aquilo, ou seja, ela fala da teática, né? Excelente. Bom, mas o que me chamou muita atenção nesse livro dela é que ela foi explicando aquilo que na minha vivência ocorreu, que tinha ocorrido comigo, né? É que se a repressão, você não se dá conta dela, você não se acha reprimida, pode ser que você, olhando os seus conflitos, você chegue até onde aonde tem o nódulo repressor ali. E às vezes os conflitos são tão bem disfarçados por você, que somente quando você entra em contradição, entendeu? Numa incoerência, que aquilo vai despertar em você. Aliás, não é você que se desperta para suas incoerências. Na verdade, quem aponta para a gente as nossas incoerências é o meio onde a gente convive, né? Por isso que a gente diz que a gente tem que viver em grupo, porque o grupo, entendeu? Vai apontando para a gente. Exatamente. Por isso que a gente chama o nosso grupo de evolutivo, né? Porque não tem como a gente não evoluir com o outro, porque ele está o tempo todo apontando coisas que a gente não vê, né? Agora, do ponto de vista da Karen Horney, da ciência convencional, ela fixa só no momento intrafísico, né? Mas a ideia é aquela que a gente começou a falar, de você procurar esconder e esquecer aquilo que te incomoda. Então, imagina, você pensa que esqueceu, mas aquilo está lá dentro. Tem até uma expressão muito boa que eu encontrei num artigo, que é o tirano oculto. A repressão é o nosso tirano oculto. A gente pensa que está tudo certinho, mas ele está lá dentro, movimentando, intoxicando você. Aí, nessa intoxicação, é como se você ficasse tumultuada, assim, né? Num tumulto. Você acaba você acaba tendo conflitos. Você fica num tumulto. E desse conflito, o que é um conflito? É ter uma ideia contraditória com outra, né? Aí você vai acabar se expressando numa incoerência. Exatamente. Né? Então, esse pode ser um grande, vamos dizer assim, uma grande linha de autodescoberta das nossas repressões. Rosa, esse tema, a gente ficaria mais 1 hora conversando com você. Mas infelizmente... eu fico o dia inteiro. Não, infelizmente a gente tem que terminar, né, gente? Vamos ver. Olha, é o seguinte, a gente só quer dar um tchau aqui para a Nilza, que deu os parabéns pelo tema, e a Águia Azul, que também entrou para nos acompanhar, e a todos vocês que estavam aí, né, acompanhando a gente. Na sexta-feira, gente, tem mais Entre Livros. Esperamos por vocês.